comissão dá prazo de 3 semanas para receber respostas da Secretaria Estadual de Educação. O plenário discute revisão do Plano Plurianual e lei orçamentária para 2023. E projeto Viva o Compositor Brasileiro apresenta show de Ronaldinho do Cavaquinho no Palácio Tiradentes. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação da Alerj deu prazo de 3 semanas para que a Secretaria Estadual de Educação apresente respostas sobre as principais reivindicações do setor. As demandas dizem respeito às obras nas escolas, climatização das salas de aula, carga horária dos professores, eleições dos diretores, convocação dos concursados para o magistério e inspetores, pagamento do piso salarial. A gente continua com um buraco de cerca de 15 a 18 mil tempos descobertos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, alunos que vieram de 2 anos de pandemia, sem ter aulas presenciais, com dificuldade para ter aulas remotas e agora continuam sofrendo com a falta de professores. Esse é um descompromisso revoltante que se arrasta. Depois de 6 meses de pressão, de negociação, de ação ao Ministério Público, menos da metade dos 600, que é um número insuficiente para dar conta das carências, mas é o que está pactuado no regime de recuperação fiscal, menos da metade disso foi nomeado. É um absurdo, um desrespeito, a gente vai continuar lutando para que não tenha falta de professor, para que os nossos alunos possam ter educação com o mínimo de dignidade no estado do Rio de Janeiro. Os desafios são grandes para a educação no estado do Rio. Como o governo não cumpre o pagamento do piso salarial dos professores, foi criada a chamada GLP, que é uma gratificação por cargo. A categoria se diz prejudicada pelos baixos salários e mostra preocupação com o futuro, já que a aposentadoria será bem menor do que se a lei fosse cumprida. Na verdade, o Estado tem que se planejar para conseguir cumprir o piso. Com algumas categorias que o Estado dá atenção, ele tem feito recomposição, aumento em gratificações. Agora, no caso da educação, ele descumpre uma lei nacional, não paga o piso e hoje tem o pior salário do Brasil. A gente está lutando para incluir no orçamento do ano que vem a previsão do pagamento do piso, para que essa injustiça, não só com os nossos profissionais da educação, mas também com os nossos estudantes que sofrem com professores mal pagos, para que isso seja corrigido. De acordo com o DIEESE, o verdadeiro salário mínimo tinha que ser acima de R$6.000. Você imagine um professor não chegando a ganhar 3.900 com as péssimas condições de trabalho. Veja bem, a cesta básica do Rio de Janeiro é a 4ª mais cara no Brasil, no valor de R$714. Então, com R$3.900, o professor que precisa fazer investimento na sua formação, tem a parte tecnológica, tem a maneira de comprar os livros para poder fazer a sua formação, para poder se alimentar, não consegue fazer o mínimo. E aí quem sai perdendo é o aluno. Também foram debatidas as condições das escolas, como obras para infraestrutura e alimentação dos alunos, que têm verba insuficiente para as refeições, o que tem gerado muitos problemas para os diretores. No que tange especificamente à infraestrutura, tem um problema de modelo, na minha opinião. Nós precisamos apostar na descentralização da gestão das escolas estaduais, não apenas em relação à alimentação escolar, como também às obras e à manutenção. Quem melhor pode fazer esse trabalho na ponta do sistema, um sistema que reúne mais de 1.200 escolas, é o diretor da escola. Não tem sentido centralizar isso num gabinete no centro do Rio, quando as escolas que estão em Valença, em Cabo Frio, em São Gonçalo, em Macaé, na capital, em Niterói, em São Gonçalo, tem um conhecimento do território e tem um conhecimento mais detalhado das demandas e prioridades de infraestrutura e de manutenção. O valor que vem do governo federal é de 34 centavos. E o governo estadual tem por obrigatoriedade fazer a complementação. Hoje ele complementa com 78 centavos. Com a inflação que a gente está vendo e a alta dos alimentos em função de diversos problemas, né, de chuva, transporte, fica muito difícil nesse valor. E hoje, com a questão da fome, a maior parte dos alunos comem. Por isso, cada vez mais fica mais difícil atender. Por que dava certo antes?
porque era em torno do máximo de 70% que os alunos comiam nas escolas, então dava certo. Hoje a gente tem a maior parte das escolas com 100% de alunos comendo. E realmente fazia 2 refeições, as escolas não estão conseguindo. Nesta quarta-feira, parlamentares voltaram a discutir o projeto de lei orçamentária para 2023 e a revisão do plano plurianual do período de 2020 a 2023. O texto prevê para o próximo ano receita líquida de R$ 97,4 bilhões e despesas no mesmo valor, sem déficit no orçamento. O governo prevê arrecadar R$ 44,8 bilhões com o ICMS, o principal imposto do Estado. O valor é menor do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de 50 bilhões. O motivo para a redução, segundo o governo, é a fixação da alíquota de 18% sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público. Também está prevista a arrecadação de 27,7 bilhões em royalties e participações especiais de petróleo. Em relação às despesas, a área que receberá a maior fatia é a segurança pública, 15,8 bilhões. Em seguida, a saúde, 9,7 bilhões e educação, 9,2 bilhões. Os custos previstos com a Previdência Social somam 30 bilhões. Já a estimativa de renúncia fiscal é de 20 bilhões de reais. O valor é referente aos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Encerrado o segundo dia de discussões aqui no plenário, o projeto de lei orçamentária e o plano plurianual vão poder receber emendas dos parlamentares até o dia 4 de novembro. Deputados da oposição criticaram a redução no orçamento de algumas áreas em relação aos valores de 2022, como, por exemplo, educação, assistência social e habitação. Eu não consigo compreender como, por exemplo, se você me permitir aqui a citação, você pode ter uma redução de quase 95% na ação apoio suplementar à educação básica, quase 97% na ação realização de atividades extracurriculares, quase 90% no aprimoramento e efetividade do ensino público e cerca de 80% na ampliação da educação integral. Quando a gente vai decompor essas ações, por exemplo, a questão da efetividade do ensino público passa por reforço escolar aos alunos. Ora, depois de 2 anos de pandemia, com os graves problemas de construção de aprendizagem de conhecimento que a pandemia provocou generalizadamente, um dos dispositivos pedagógicos, uma das principais estratégias pedagógicas para a Secretaria de Educação adotar para enfrentar esse problema é justamente o reforço escolar. E o projeto Viva o Compositor Brasileiro leva show de Ronaldinho do Cavaquinho nesta quinta-feira ao Palácio Tiradentes. O evento começa às 7 da noite e a distribuição de senhas começa às 6h30 da tarde. A entrada é franca. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.